Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui agora com a lição de número 4, com o tema imoralidade e litígios. 1 Coríntios, capítulos 5 e 6. Já quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, participa juntamente conosco e nos dá essa força aí, tá, pessoal? Para você talvez não faça tanta diferença a sua inscrição, mas para mim faz toda a diferença, tá certo? Então vamos lá, iniciando a lição de número 4. Quero pedir a você, me ajude a chegar aos meus inscritos, tá bom? Lição de número 4, 1 Coríntios, capítulo 5 e 6 é o que estudaremos. O tema é imoralidade e litígios. Leitura bíblica para estudo, 1 Coríntios, capítulo 5, do 1 ao 13 e 6, do 1 ao 12, tá certo? E essa é a revista que nós tomamos por base para a ministração desta aula. Texto áureo e verdade prática. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. O que Paulo já está dizendo de cara aqui? Olha, tudo é lícito, mas nem tudo me convém, tá? Então existe uma licitude, mas eu não vou deixar que isso me domine. Verdade prática, o Evangelho impõe uma separação clara das práticas erradas que o mundo acha normal, ou seja, aquilo que o mundo pratica de forma errada que acha normal, o Evangelho mostra que isso não é certo e ele faz aí uma espécie de separação, tá certo? Nossa introdução, no capítulo 5, Paulo alerta a igreja em Corinto sobre a prática de imoralidades no meio dela. Ele os repreende e recomenda que não tolerem tais práticas reprováveis, até mesmo entre os descrentes, nem se associem com os que a praticam. Já no capítulo 6, Paulo censura os que estavam litigiando na justiça comum romana contra seus irmãos na fé, recomendando que as diferenças entre eles fossem resolvidas internamente, evitando injustiças e o mau testemunho aos que estão de fora. Rapidinho explicar essa introdução aqui, ó. No primeiro ponto, práticas anormais, possamos dizer assim, estava dentro da igreja. Já no capítulo 6, os irmãos estavam levando os próprios crentes ao juízo romano, tá certo? Afinal, Paulo censura práticas impuras que estavam sendo aceitas como normais pelos crentes coríntios, ressaltando que o nosso corpo também pertence ao Senhor, pelo que devemos glorificá-lo através dele, tá? Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Os nossos pontos. Primeiro ponto, a imoralidade, com 3 subpontos. A imoralidade em Coríntio, fornicação, adultério, prostituição, velho fermento. Ponto 2, associações perigosas, aos que se prostituem, aos que se dizem irmãos, afastando-se o malfeitor. Já o ponto 3, litígios judiciais. Sofrer ou causar injustiça quando recorrer ao judiciário, fé e vida ainda juntas. E depois, por último, a nossa aplicação pessoal, tá certo? Então vamos lá, já fazendo aqui a abordagem do nosso primeiro ponto. A imoralidade. Capítulo 5, do verso 1 ao 8. O povo de Corinto era famoso por sua imoralidade. Pense numa fama ruim, né? Tamanha era essa fama que quando os romanos queriam se referir a uma prostituta, utilizavam a expressão moças de Corinto. Olha só, pessoal, como é que estava ali o povo daquela cidade, tá certo? Tava uma coisa muito horrível. Além disso, segundo os historiadores, para identificar a fornicação ou prostituição, as pessoas utilizavam um termo equivalente a corintiar. Também havia na cidade um templo dedicado à deusa grega da fertilidade Afrodite, cujas sacerdotisas a cultuavam oferecendo serviços sexuais no interior do templo, tá? Então ali na cidade havia um templo, né, para essa deusa aí Afrodite, e as sacerdotisas, né, as mulheres que ali ofereciam sacrifícios, esses sacrifícios eram serviços sexuais dentro desses templos, tá certo? Primeiro tópico, imoralidade em Corinto. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre gentios. Isto é, haver quem se através da possuir a mulher do seu próprio pai, ou seja,
não era a mãe, tá, pessoal? Por exemplo, a madrasta, tá? Então havia aí no meio desse povo, dentro dessas famílias, filhos que estavam aí se relacionando com a esposa de seu pai, no caso sua madrasta. Paulo inicialmente refere-se a uma relação incestuosa entre um cristão e sua madrasta. Esse tipo de comportamento era repudiado entre os romanos e principalmente pela lei de Moisés, né? A igreja primitiva seguiu o exemplo proibindo a impureza incestuosa no decreto apostólico. Claro, pessoal, isso não pode acontecer, tá? Não pode ter essa relação. Isso aí tira a honra do pai, né? É possível que a imoralidade exposta na igreja de Corinto estivesse sendo tolerada. O termo geralmente sugere que a imoralidade mencionada no verso 1 era conhecida e tolerada. Este é o problema do pecado e do escândalo tolerado na igreja. Espalha como câncer dentro da comunidade. Até os ímpios de Corinto escandalizavam-se com a permissividade. O que acontece? Aqui nós podemos entender que isso acontecia naquela igreja e era tido como uma coisa normal. O pessoal tolerava, né? Ah, não é comigo, não é com a minha família, fazia aquela vista grossa, não estava vendo. Só que Paulo não, isso não pode, isso é inaceitável dentro da igreja, tá certo? Então Paulo vem trazendo essa advertência, pessoal. Já o tópico de número 2, fornicação, adultério e prostituição. 3 coisas aqui bem totalmente diferentes, tá? E contudo andais vós ensoberbecido e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanha ultraje praticou. Olha só, pessoal. Paulo já faz a advertência. Olha, as pessoas estão praticando isso e vocês não têm o interesse de se levantar para fazer a retirada dessas pessoas. Paulo adverte que essa situação deveria ser lamentada pela igreja. Mas, ao que parece, alguns até se ensoberbeciam com a fornicação e adultério. Dentro da perspectiva bíblica, entende-se por fornicação prática do sexo por pessoa solteira. E adultério, a prática sexual ilícita envolvendo pessoas casadas. Para alguns bertinos de Corinto, isso era normal. Pessoal, olha o que acontece. As pessoas, né, no mundo elas não vão entender isso, mas quando as pessoas não é casadas e elas fazem a prática do sexo, aí elas estão fornicando. Quando é casada e fora do casamento pratica o sexo, isso aí é adultério. E a prostituição, vocês sabem que quando a pessoa utiliza-se do seu corpo para mercantilizar, para ganhar benefício, aí entra essa situação. Só que o que acontece? Dentro do meio de Corinto, isso estava aí como uma coisa normal, né? É aquela história que as pessoas hoje, é o tal do fica com um, fica com o outro. Ah, vou testando para ver qual que dá certo. E aí é onde a pessoa acaba vacilando, tá certo? Tal atitude foi totalmente aos princípios estabelecidos por Deus para a humanidade nos dias atuais. Os princípios divinos vêm sofrendo ataques cada vez mais intensos do que tange a se manter puro na juventude e quanto à fidelidade ao casamento. Pessoal, é o seguinte, ó, se a pessoa praticou, errou, ela tem que se arrepender, pede perdão pelo seu pecado, Deus lhe perdoa. E aí ela tem que parar de cometer o erro e agora se normalizar, procurar fazer aquilo que é certo, tá certo? Então isso pode acontecer, aconteceu, não é o fim, não é o fim, há perdão, mas a pessoa tem que entender o que a Bíblia diz, aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. E as famílias têm tido um ataque, os casamentos têm sido atacados, bombardeados diariamente, tá certo? Então vamos lá. Os que vivem na prática de tais atos deveriam ser retirados do meio dos irmãos. O que é que Paulo está dizendo? A pessoa não quer se arrepender, não quer parar de praticar o pecado, então eles não podem ficar no meio de vocês. Existe uma corrente que defende uma postura inclusiva da igreja, na qual práticas condenáveis são aceitas e celebradas. Isto não pode acontecer, pessoal. Não pode, tá? Tem que ter aí uma baixa nisso aí, não pode não. Paulo trata com todas essas questões, que são mais atuais do que imaginamos. Outro grave perigo que permeia a sociedade da época e de hoje é a questão da prostituição. Este termo está ligado à troca de sexo por dinheiro.
mas havia também a prostituição como uma forma de culto aos deuses pagãos. Como eu falei, né? Quando a pessoa coloca o seu corpo à venda, e aí entra a questão dessa prostituição, tá? E aí, o que acontecia? Isso era uma prática pagã que as pessoas, no meio do culto, realizavam o sexo, seja lícito ou ilícito, dentro do templo, em oferenda aos pagãos, tá certo? Isso é dentro do paganismo, né? Os deuses pagãos. Só que Deus abomina isso aí. Tópico 3. Velho fermento. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Paulo já está dizendo aqui o seguinte, olha, tirar do meio de vocês todas as práticas do passado. Vocês eram velha criatura, agora vocês são a massa nova, vocês são novas criaturas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. É isso que Paulo está dizendo. Então, e vocês não tem mais o fermento, não tem, essa massa não tem mais nada a ver com o mundo passado. O apóstolo faz referência à Páscoa judaica e também ao ensino de Jesus em relação ao fermento dos fariseus. Seu intento é mostrar como esse pecado que eles permitiram permanecer na congregação iria se espalhar e fermentar a todos. O que está dizendo? Olha, se essas práticas de pecados for vista como normal, liberal, daqui a pouco está todo mundo contaminado. Daqui a pouco está todo mundo fazendo as mesmas práticas. Então tem que se livrar dessas práticas pecaminosas. O pecado de um membro poderia afetar a todo o corpo. A solução seria lançar fora esse fermento para conservar toda a massa. No caso específico do capítulo 4, a fala de Paulo também é um apelo para que a igreja em Corinto tire do meio de si pessoas que se dizem cristãs, mas insistem em um estilo de vida mundano. Ou seja, a pessoa está dizendo que serve a Deus, mas a sua prática, o seu testemunho mostra que ela é uma pessoa mundana, ela é uma pessoa que está ainda vivendo na carne, como nós dizemos, né? Continuamos. Estamos diante de um caso de disciplina. A festa dos pães asmos era uma celebração judaica que começava no sábado da Páscoa e seguia até o sábado seguinte, né? Hoje nós comemoramos a Páscoa no domingo de Páscoa, né? Eles não, a Páscoa começava no sábado e aí fechava o ciclo e encerrava no sábado, já na semana seguinte. Durante esses tempos, os israelitas deveriam jogar fora todas as massas levedadas e não poderiam comer qualquer alimento fermentado, simbolizando a purificação do povo de qualquer impureza. Ou seja, todos os alimentos que continham fermento, nesse período, tinham que ser retirados dentro da despensa, tinham que ser retirados dentro da casa, porque aqui a massa sem fermento, ela está nos mostrando que seria a representação da pureza. Jesus usou o simbolismo do fermento em relação aos ensinos equivocados dos fariseus e saduceus, dos quais os seus discípulos deveriam se resguardar, tá certo? Para que ele viesse se resguardar da doutrina, né, dos ensinamentos, das filosofias, tanto dos fariseus como os dos saduceus. Para nós cristãos, lançar fora o fermento também simbolizava valorizar o sacrifício de Cristo, nosso Cordeiro Pascual. Livrar-se de antigos hábitos pecaminosos, adotando hábitos que são um padrão de vida santificada ao Senhor. O que está dizendo? O seguinte: hoje nós somos nova criatura, nós temos que abrir mão de todo o passado para valorizar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nossas vidas, que Ele é o nosso Cordeiro Pascual, né? Ele é que nos trouxe a vida, Ele que nos trouxe um novo viver. E agora vamos dar continuidade aqui no nosso ponto de número 2. Associações perigosas, tá? Vamos lá. Aos que se prostituem. Aqui é perigoso, pessoal. Já em carta vos escrevi que não vos associei com os impuros. Paulo recomenda aos cristãos em Corinto que não, para que não venha flertar, né, com o pecado. E mais uma vez, adverte para não se associarem com o pecado. Pessoal, é não compactuar, é não fazer parte, é não apoiar, tá certo? A prática pecaminosa.
Alguns interpretam erroneamente a fala de Paulo como uma advertência para não manter amizade ou negócio com pessoas de fora da igreja. Devemos conviver com o mundo sem nos deixarmos influenciar por este. Claro, pessoal, que não dá para viver, tá? Não dá para viver no mundo aonde não tem como ter essas relações de comércios, essas relações de estudo com pessoas ímpias. Até porque o mundo todo não é crente. Se todo o planeta fosse crente, nós só íamos se relacionar com crentes. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que eu não devo compactuar com o erro, concordar, apoiar, participar. É isso que ele está dizendo. Ao contrário, devemos ser sal e luz para as pessoas que nos cercam, influenciando positivamente a nossa sociedade. Ou seja, eu tenho que ser um influenciador positivo para a sociedade, sem deixar que as influências da sociedade contaminem a minha vida. Então eu tenho que ser sal da terra e tenho que ser luz do mundo, tá certo? Já o tópico de número 2, aos que dizem, né, irmãos, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. O que é que Paulo está dizendo? Olha, se você tem um irmão que está dizendo que realmente é irmão, e ele continua com essas práticas, Paulo está dizendo, ó, não se associe, não sente nem à mesa, tá certo? Infelizmente é isso que tem que acontecer, pessoal, tá? Não é desprezar a pessoa, não é condenar a pessoa, mas é não se associar a isso. Tá? É fugir da aparência do mal. Na trajetória cristã, há muitos que entram nas igrejas, mas se recusam veementemente a abandonar práticas condenáveis e incompatíveis com o evangelho. Esses são os que se dizem irmãos, mas na verdade não são. Pessoal, vai sempre existir pessoas que vai entrar na sua igreja, vai estar lá, vai passar um momento, e aí ainda vai querer ficar fazendo as práticas pecaminosas, vai ser cobrado, vai ter um tempo que ele não vai aceitar a cobrança e ele vai sair. Porque ele não está decidido a ter uma mudança de vida. Eles querem seguir a Cristo, mas tendo a sua vida antiga. Essas pessoas militam para que a igreja mude seus valores e passe a aceitar certas práticas como normais em seu meio. Desses, Paulo recomenda distância ainda mais severa. Não vos associei e nem ainda com mais. Ou seja, a pessoa quer trazer as práticas mundanas, associar o mundo às igrejas, que infelizmente hoje tem algumas igrejas, alguns templos, né? Templos que já nem parecem mais templos cristãos, estão muito parecidos com as festas raves, com as baladas que as pessoas fazem no meio do mundo não cristão, tá? Infelizmente. Mudança de curso e arrependimento são condições inegociáveis para que o reino de Deus se estabeleça. A igreja é uma comunidade de pessoas chamadas para fora, que no caso é a eclésia, né? Chamados para fora. Ou seja, para deixar para trás antigas práticas e submeter-se aos valores ensinados por Jesus. Ou seja, eu deixo as velhas práticas, venho para Cristo agora, e o que o Senhor vai me direcionando é isso que eu vou praticando, segundo a sua palavra, segundo aquilo que Jesus vai me ensinando. Devemos receber todas as pessoas de braços abertos. Isso é inquestionável, tá certo, pessoal? Porém, se recusarem o ensino de Cristo sobre o arrependimento, transformação, sua permanência no seio da igreja, em amor, também deve ser recusado. Ou seja, se a pessoa não quer mudar, meu irmão, não quer, a pessoa bebe e quer continuar bebendo, chega bebe na igreja, você trabalha a vida daquela pessoa, ela não quer mudar, ela não quer ter transformação, pelo contrário, ela quer trazer o quê? Isso para dentro da igreja, fica semeando no meio das pessoas, dizendo que é normal beber, fumar, se drogar, prostituir, que Deus não está nem aí para isso. Esse tipo de pessoas não deve ser aí rodeada pelas pessoas da igreja, tá? Eu não disse odiada, eu disse rodeada, está perto, está ali, tá bom? Então o que acontece? Paulo deixa claro, esse tipo de pessoa não deve estar no meio do convívio. Para quê? Para que não venha contaminar os irmãos, tá certo? Continuando. Ponto de número 3, afastando o malfeitor. Aqui a gente vai entrar nesse ponto agora. Os de fora, porém, Deus o julgará. Expulsai, pois, dentre
Vãos a malfeitor. Dentre vós, né, o malfeitor. Para as pessoas de fora, sejamos luz e deixamos o julgamento para Deus. Não podemos limpar o peixe antes de pescar. Que é bem interessante, né? Essa frase aqui. Ou seja, Deus é que vai julgar os que estão fora. Tá certo? Então não cabe a nós fazermos qualquer julgamento. Mas nós temos que ver as coisas que são de Deus e as coisas que não são. E aí fazer a separação, tá? E aí vai dizer aqui que não dá para limpar o peixe sem antes pescar. Isso é de fato, né? Primeiro pescamos e depois limpamos com a palavra e com a ação do Espírito Santo. Quanto aos de dentro, nota-se que a recomendação de Paulo não é o afastamento de quem está lutando contra o pecado e eventualmente falha, mas a respeito daqueles que deliberadamente vivem no pecado e o celebram. O que Paulo está dizendo? Olha, pessoal, quando ele fala os de fora e os de dentro, ele está falando dos irmãos, os cristãos e as pessoas que ainda não confessaram o nome do Senhor Jesus. E ele está dizendo, não é aquele irmão que está pelejando para se livrar do álcool, não é aquele irmão que está pelejando para se livrar do cigarro, não é isso. Você vê que ele quer transformação, ele precisa de ajuda. É aquelas pessoas que sabem que o que estão praticando é pecado e querem continuar pecando. É preciso tratar essas pessoas demonstrando desaprovação ao seu comportamento, chamando-os ao arrependimento. Que ele já está dizendo, olha, ei meu irmão, leva a mão não, mas essa tua prática aí não condiz com a Bíblia, não condiz com o nosso segmento, isso aí não é de Deus, então isso aí não dá para estar no nosso meio não. É isso que Paulo está dizendo. Caso não se arrependa e mude de atitude, a única alternativa é afastá-los da comunhão com os irmãos. São casos extremos e isolados, mas, como no caso exposto por Paulo, é a única alternativa para evitar que o seu mau exemplo corrompa os outros irmãos. Ou seja, isso aqui já é algo extremo, já é a última ocasião, quando não tem mais jeito de forma nenhuma, quando não há mais conversa. Mas isso aqui, muitas das vezes a pessoa ela já se toca antes e às vezes ela mesma acaba saindo da igreja, tá certo? E agora nós vamos entrar aqui no nosso ponto número 3. Litígios judiciais. Aqui, meu irmão, um negócio bem interessante. Na comunidade cristã, nenhuma diferença interpessoal deve ser irreconciliável. Paulo confronta a situação em que um membro da comunidade de Cristo leva o outro membro ao tribunal de incrédulos antes de buscar uma solução entre os irmãos. Ou seja, aquele problema que dá para resolver ali com o perdão, que dá para resolver com a conversa, tem que ser resolvido. Mas os irmãos não estavam nem aí. Ah, você é feio. Aí já corria para tentar resolver. Ah, por isso aqui. Eles não conversavam entre si, não levavam à liderança o problema para que fosse resolvido ali mesmo. Sofrer ou causar injustiça. Sofrer a injustiça ou causar a injustiça na outra pessoa. Aventura-se algum de vós tendo questão contra o outro? Submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Paulo está dizendo, para vocês isso é uma aventura? Vocês estão se aventurando? Vocês estão achando bom isso aí? A levar os irmãos para o juízo entre injustos, né? E ao invés de ser julgado entre os santos? A preocupação geral de Paulo nesses versículos é com o testemunho cristão da igreja. Quando a igreja usa os mesmos meios que as comunidades não cristãs para resolver os seus desentendimentos. Não há diferença real entre uma e outra. A extensão da crise de testemunho dos coríntios é salientada ainda mais por preferirem resolver suas contendas através de meios seculares e não através da própria igreja. Pessoal, o que acontece? Eu vou já explicar um negócio interessante aqui, que talvez você tenha até dúvida. Corinto estava pegando e resolvendo problemas entre os ímpios, quando os deveriam resolver no meio da igreja, tá? Paulo diz que é preferível e mais semelhante a Cristo ser injustiçado do que sacrificar o próprio testemunho, resolvendo conflitos por meio que excluem ou violam princípios cristãos. Ensino também ministrado por Pedro. Pessoal, o que Paulo está dizendo é o seguinte aqui, ó. Meu irmão, o teu testemunho de cristão, ele fala muito alto.
Muitas das vezes você vai ter que abrir mão até da sua razão para evitar uma briga, para evitar uma contenda. E aí você vai ter que dar a outra face nessa situação. Então o testemunho cristão hoje, o testemunho da igreja, da comunidade cristã, da comunidade dos santos, como é muito chamado, isso é importantíssimo, tá certo? Uma caminhada cristã mais profunda permite que o poder do Espírito volte a ser visível, pois ao resolverem seus conflitos dentro da própria igreja, os irmãos mostram ao mundo o seu bom testemunho. Uma vez, uma coisa interessante que aconteceu numa determinada igreja, um amado irmão, né, tinha uma empresa, e aí infelizmente no período da pandemia ele veio a quebrar, veio a falir, né? Só que ele chegou para os irmãos, porque estavam trabalhando para ele, e pediu para que os irmãos fossem na justiça, colocasse a empresa na justiça, porque ele queria pagar cada um e iria pagar parcelado. Isso ele falou como empresa. Só que aqui Paulo está falando que eram os irmãos mesmo da igreja fazendo isso aqui, tá certo? Quando recorrer ao judiciário, e aqui a gente vai entrar nessa questão, foi uma atitude do próprio empresário, pedir para que os irmãos fossem, né, entrar contra a empresa em ação para que ele viesse pagar parcelado da maneira que ele podia, já que a empresa tinha quebrado. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócio terreno, constituindo um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja, a pergunta que sempre se faz é: os cristãos podem contender uns com os outros em processo judicial? Nesse caso, o irmão, ele pediu até que as pessoas fossem. Mas a minha pergunta é: pode, pessoal, nesses processos judicial? Aí, meu irmão, é uma coisa muito detalhada, porque tem que prevalecer o perdão, né? A igreja ela tem que estar unida, mas pode acontecer coisas extremas, por exemplo, no caso de um crime, aí já é outra conversa, já é outra história. Por exemplo, tem um irmão na igreja que fraquejou e cometeu um crime dentro da igreja. Aí se torna uma questão judicial. Você também não pode estar na omissão. Aí já é mais complicado, tá? É um negócio bem mais detalhado. Mas a priori tem que ser resolvido na conversa, no perdão, no amor, na comunhão, tá certo? A resposta não é um simples sim ou não. O valioso ensino de Paulo nos permite estabelecer alguns importantes pontos de reflexão. Quais são esses? Primeiro, a igreja pode resolver o desentendimento entre os irmãos? Isso é uma coisa simples, dá para resolver. Existe alguma forma de que a questão ser mediada fora do judiciário? Ou seja, dá para resolver entre nós? Se foi uma perca, o irmão pode ressarcir o outro irmão. O irmão pediu uma coisa emprestada, danificou, e aí dá para devolver, dá para pagar o valor. Pronto, está resolvido entre a igreja e acabou a conversa. Um processo judicial prejudicará o testemunho dos litigantes, levando à conclusão de que Cristo não faz diferença entre suas vidas. Aí é que tá, né? Tem que ver essa questão. Às vezes as pessoas vão para a justiça por nada, né? Por nada. Mas, é que nem eu disse, existem diversos casos, tá? Eu não vou aqui me colocar na posição de juiz para definir essas coisas. Mas se você quiser colocar nos comentários algumas perguntas, eu posso até tentar lhe responder. A parte que se afirma vitimada já refletiu sobre a alternativa de assumir a perda e sofrer o prejuízo? Olha a pergunta. Não, eu fui a vítima, eu tive um prejuízo, mas para bem de todos eu vou assumir o prejuízo. Eu não vou levar isso adiante. É mais difícil, mas pode acontecer. O objetivo é vencer uma simples disputa individual ou resolver uma questão mais ampla, a fim de promover a paz, a unidade ou mesmo a proteção de outras pessoas. Tem que saber qual é o objetivo. Às vezes as pessoas querem mesmo criar confusão, criar caos, chamar a atenção por besteira. É esse o objetivo? Essa é a intenção da pessoa? Então, por preservar os demais, a gente tem que ter esse cuidado. De acordo com o ensino bíblico, é preferível abrir mão de direitos ou sofrer injustiça a cometer injustiça contra um irmão em Cristo ou expor a igreja. Pessoal, o que ele está dizendo aqui? É melhor que eu sofra a injustiça, que eu tenha a minha perca, do que eu faça que o irmão venha perder, do que a igreja venha sofrer, que a igreja venha ser exposta. Tá certo? Só em última instância, a depender da situação e após esgotada
todas as possibilidades cristãs, é que se poderia cogitar da justiça humana. Olha só, já tentou de tudo, não tem mais forma, e aí, em última instância, caso queira, é que vai na justiça humana, tá certo? Cujo acesso é reconhecidamente um direito na sociedade atual. Beleza. Vai ter lá a questão das pequenas causas, né, para se resolver. Já tentei reconciliar com o irmão, já tentei, ele não quer de jeito nenhum, ele quer me colocar na justiça. Beleza, a gente vai ter que ir para a justiça humana, infelizmente. É o último caso. Não esqueçamos, porém, da saída, né? Diretriz bíblica, da saída de diretriz. Nossos conflitos precisam ser resolvidos internamente, em oração, buscando sabedoria do alto, com o espírito de perdão e desprendimento. Pessoal, hoje virou moda, né? As pessoas colocam as outras na justiça para ganhar dinheiro, porque chamou disso, porque chamou daquilo, por isso, por aquilo. Virou moda. E isso tem acontecido no meio dos cristãos também. As pessoas querem ganhar indenização em cima das outras, querem ganhar dinheiro fácil, muitas das vezes querem ganhar dinheiro mole, até aumenta o stories. Isso é muito perigoso. Mas um dia Deus vai cobrar de cada um. Não estou dizendo que você não tem que buscar os seus direitos, pelo contrário, tá certo? Fé e vida andam juntas, ou seja, a minha fé e a minha vida, ela tem que andar juntas. Porque esses comprados por preço agora, pois glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo é para a glorificação do Senhor. Não se pode separar a vida espiritual da vida material. Então, a pessoa diz assim, eu tenho que ter um equilíbrio, eu acredito assim, né? Nem só o espiritual e nem só o material. Tem que ter um equilíbrio. Por exemplo, não, eu sou só espiritual, não vou mais trabalhar. Aí quem é que vai te sustentar? Quem é que vai te dar comida? Quem é que vai te dar moradia? Ah, mas eu vou só trabalhar agora porque eu quero ganhar muito dinheiro. E a tua vida espiritual? Tu não ora, tu não lê Bíblia, tu não vai para os cultos, tu não participa. E aí? Tem que ter um equilíbrio, tá? Tem que equilibrar isso aí. É das 12 escolher para a igreja, né? E dá 2 conselhos para a igreja. Pessoal, primeiro conselho que Paulo vai dar para a igreja: fugir da impureza. Isso aqui, meu irmão, é preciosíssimo. Em relação às tentações sexuais, a Bíblia simplesmente manda fugir. É um erro pensar que você conhece seus limites e sabe até onde pode ir e quando deve parar. Meu irmão, não brinque, tá? Não brinque, porque o diabo também não brinca. Tá? E você não fica querendo testar os teus limites, porque você pode achar que o teu limite é maior e quando ele pode ser bem menor, e você vai acabar aí pecando contra o Senhor. E isso vai te trazer um grande prejuízo. A mesma Bíblia que nos manda resistir ao diabo, manda fugir da impureza. A questão é que as pessoas pegam o versículo pela metade. Resistirei ao diabo e ele fugirá de vós. Não está errado. Mas cadê o começo do versículo? Sujeitai-vos, pois, a Deus. É estar debaixo da sujeição de Deus, é estar debaixo da cobertura, da mão potente do Altíssimo. Aí o diabo fugirá de vós. É isso que as pessoas acabam confundindo. O segundo conselho que Paulo dá é: agora, pois, glorificai a Deus o vosso corpo. Glorificamos a Deus o nosso corpo quando entendemos que este é o templo de Deus e que não deve ser associada à imoralidade. Ou seja, o meu corpo ele não deve ser negociado, ele não deve ser oferecido a deuses como práticas pecaminosas e sexuais, tá certo? Se eu sou uma pessoa casada, as minhas relações sexuais têm que ser com a minha esposa, eu não tenho que estar buscando pessoas fora do casamento. Se você tem esse entendimento que o casamento é algo sagrado, é santo, você vai lutar e preservar por isso. E é isso que Paulo está nos advertindo, manter o nosso corpo, não só na questão da sexualidade, mas em outras diversas coisas. O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando empregamos nossas forças, energias, dons e talentos para servirmos ao Senhor e fazermos a sua vontade. Ou seja, pegue suas forças, suas energias, os seus dons, talentos, que tudo isso é Deus que nos dá, e use, tá?
com toda a força, com todo o gás, com toda a energia, para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Pai. Buscar ao Senhor, né, de toda a vossa alma, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua força. É isso que nós devemos fazer. E aqui a nossa aplicação, pessoal. A igreja de Cristo na terra deve ficar afastada do pecado e não dos pecadores. Olha uma coisa interessante, pessoal, tá? Tem gente que diz assim, ó: a Bíblia diz que Deus aborrece o pecado e ama o pecador. Vai dar uma lida lá em Salmo 7 para você ver. A Bíblia diz uma coisa: olha, se o homem não se converteu, eu já tenho afiado a minha espada, né? Então Deus vai trazer juízo. Nós não devemos ficar longe dos pecadores, mas não devemos ser coniventes, não devemos compactuar, não devemos concordar, não devemos participar dos pecados alheios, tá certo? E também temos que deixar que Cristo trabalhe em nossas vidas e oremos para que Deus trabalhe na vida das pessoas, para que elas possam ser libertas do pecado e do mal, tá certo? Quero já aqui agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecemos a você que é inscrito, você que é inscrita no canal, agradeço a minha esposa, aos familiares, aos amigos, a PEC e a YouTube por esta oportunidade. E quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, participa, coloca aí no comentário o que a gente poderia melhorar nessa aula, o que a gente poderia implementar, tá certo? Que eu creio que vai dar tudo certo no nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe e até a nossa próxima aula.